Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de SQL Server. E nessa aula, nós vamos consumir a procedure criada na aula anterior. Hoje, nessa aula especificamente, nós vamos unir duas coisas que eu gosto muito: banco de dados e SQL Server. Nós vamos utilizar a procedure para fazer a inclusão de novos cursos a partir de uma planilha. Vamos abrir aqui o Excel primeiro para entender o que nós vamos fazer. Eu tenho uma pasta de trabalho e nessa pasta de trabalho eu tenho uma macro que vai fazer a inserção desses cursos. A partir do momento da criação, de eu apertar esse botão fazer insert, a procedure vai ser chamada várias vezes, observe como foi rápido, e ela inseriu 11 cursos, ou tentou inserir 11 cursos na nossa tabela. Desses 11 cursos, observe que 4 já existiam. Esses aqui já existiam na minha base, ele desconsiderou, e os demais foram adicionados. Se repetirmos o processo, clicando novamente no botão de fazer insert, você vai ver que agora todos já estão inseridos. Eu poderia entrar aqui no SQL Management Studio e a partir dele deletar os registros para fazer o teste novamente. E ao fazer o insert, nós vamos ter os inserts realizados. E isso pode ser feito com vários cursos, então vamos lá. Access 1, vou colocar aqui, Access 2 e Access 3. Quando colocarmos esses 3 cursos e pressionarmos o fazer insert, você vai ver que todos os que tinham anteriormente já cadastrados foram inseridos, ou não foram inseridos, e apenas os 3 últimos foram. Agora nós vamos criar uma planilha e você vai poder baixar a planilha de gabarito lá na região de downloads, ou no meu site, ou aqui na região de downloads do curso, para poder fazer o teste e a prática. Vou abrir o Excel e aqui nós vamos primeiro clicar sobre a guia desenvolvedor. Se você não está vendo a guia desenvolvedor, você precisa habilitá-la, clicando na seta de opções da barra de acesso rápido, escolhendo mais comandos e depois em personalizar faixa de opções, você deve ativar a exibição da pasta ou da guia desenvolvedor. Pressionando OK, a guia vai ser exibida. E nós vamos começar inserindo um controle ActiveX de botão para executar a nossa macro. Nós vamos clicar em propriedades, vamos mudar o nome desse botão para BT executa na cláusula nome e vamos colocar a caption como executa cadastro. Quando você estiver utilizando a planilha, lembre-se, o VBA é uma linguagem de interação que permite a você utilizar o Excel de interface para adicionar dados nas suas tabelas. E você viu isso lá no começo do curso quando fizemos os nossos inserts nas tabelas. Se você tiver dúvidas a respeito do VBA, eu tenho no YouTube atualmente 230 aulas disponíveis para que você possa estudar, sendo que as 67 primeiras são um curso totalmente básico para que você possa ter uma plataforma de conhecimento. Esse mesmo curso está na Udemy e eu já atingi a marca de 54 mil alunos lá na Udemy. Aconselho a você, se gosta de um ambiente programado organizado de estudos, que faça sua inscrição e procure na Udemy por Alessandro Trovato. Ou, se você preferir, no meu site, no www.alessandrotrovato.com.br, você vai encontrar todos esses cursos e essas aulas também num catálogo virtual de aulas. Se você precisa de certificado do curso de VBA, você vai poder então fazer esse curso no meu portal também, onde lá, como esse, você vai ter acesso a Tira Dúvidas, vai ter um certificado de conclusão do curso se adquirir através do meu portal. Vamos então começar a programação da nossa macro. Vou clicar 2 vezes sobre o botão Executa Macro. Nós devemos estar com o modo de design ativado. Ao executar, nós vamos entrar no código. Para que uma macro funcione, para que a consulta ao nosso banco de dados funcione, nós vamos precisar ativar em Ferramentas, Referências, uma referência, que é o Microsoft ActiveX. Vamos aqui abrir, está no comecinho. O Microsoft ActiveX Data Object versão 2.7, 2.8, a mais recente possível. Eu gosto de utilizar a 2.8. Clicando em OK, nós vamos criar então a nossa codificação. E você vai ver a partir de agora o código. Eu vou explicá-lo passo a passo. Vamos começar definindo as nossas variáveis de conexão com o banco. DIN com as adodb.connection. Então a variável com vai ser utilizada para a conexão com o nosso banco de dados. DIN CMD vai ser o nosso objeto para a criação de um comando para
adodb.command, um comando para manipular o banco. Din rs vai ser o tipo recordSet. Um recordSet é aquele objeto que vai permitir manipular o banco, como também capturar o retorno do nosso procedure. Din SQL vai ser a nossa instrução SQL que vai ser passada para o banco. Mas eu acho que nós não vamos utilizar nesse contexto, mas vamos ver. Din ln é uma variável de controle do tipo long para o número de linhas da nossa planilha. Eu não sei exatamente quantas linhas vão ter de curso, então nós já temos que nos precaver. Call é a variável do tipo integer que vai controlar a coluna de onde a informação está, a coluna 1. Din w as worksheet, e essa planilha do tipo worksheet vai ser a planilha que vamos manipular. Din última cell é a última célula com dados da nossa planilha e ela é do tipo range. Din v nome curso vai ser a variável do tipo string que nós vamos utilizar para manipular e capturar o nome do curso que está na planilha. Vou colocar as variáveis dos tipos juntas e vou separar as de tipos diferentes. A partir de agora nós vamos criar como? Vamos inicializar a nossa variável com, que é o nosso conector, como um novo adodb.connection. Com isso, nós vamos criar aqui um conector, uma conexão nova. Set cmd é igual a um new adodb.command e o set rs é igual a um new adodb.recordSet. Com isso, nós estamos iniciando as nossas três principais variáveis de manipulação do banco. Vamos abrir a conexão do banco com o comando com open e agora nós vamos passar a string de conexão. Essa string nós já utilizamos logo nas primeiras aulas, igual SQL NCL 11, ponto e vírgula. Server é o nome do nosso servidor aqui, no caso Note Ale. Lembra da variável de ambiente do SQL? Você pode consultá-la para saber o nome da instância do servidor. Ponto e vírgula. Database vai ser a nossa base de dados que vamos utilizar, que vai ser igual a SQL underline DB underline 1. Depois, Trusted Connection igual yes, uma conexão confiável, e vou fechar as aspas. Nós vamos ver se essa conexão deu certo quando executarmos o nosso código. Vamos iniciar as outras variáveis de ambiente. A nossa variável do objeto W vai ser igual à nossa planilha Sheets Novas Turmas. Eu vou dar um nome para a nossa planilha de Novas Turmas. Prontinho. E agora, a minha última célula com dados vai ser igual ao comando w.cells w.rows.count .1.end xlap. Com esse comando, eu vou literalmente descobrir qual é a última célula que possui dados. w.select para selecionar a nossa planilha para manipulação, e nós vamos colocar aqui a variável linha como sendo a número 2 e a coluna como sendo a número 1. Basicamente, eu estou falando para o Excel. Excel, linha 2, coluna 1, você vai começar a pesquisar o nome dos cursos por aqui, e não na linha 1, onde nós temos o título da coluna. Continuando, nós vamos agora incrementar o nosso código capturando o login do usuário. VLogin vai ser igual a uCase, nós vamos converter em maiúscula, o resultado da instrução environ. A instrução environ vai capturar o username do usuário que está logado naquela máquina naquele momento. Todos esses comandos, todas essas estruturas você vai encontrar nas aulas de VBA no meu canal. Faça enquanto, agora nós vamos começar a criar o nosso loop. Faça enquanto a nossa linha for menor ou igual à linha da nossa última célula. ln é igual a ln mais 1 para não criarmos um loop infinito e o comando loop. Agora nós vamos capturar o nome do nosso curso. vnome curso é igual w.cells linha, vírgula, 1 ou call.value. Nome do curso vai ser então o valor da primeira célula que está na linha 2, coluna 1.
Agora nós vamos fazer a rotina. A cada ciclo do while, nós vamos ter que reconstruir o nosso command, pois a procedure vai ser executada com parâmetros diferentes. Então nós vamos dar aqui um set cmd igual new adodb.command e o cmd.activeConnection, ou seja, a conexão que ele vai usar ativa é o do tipo com. A partir desse momento, nós vamos definir aqui a nossa variável cmd com alguns parâmetros. A instrução with permite que eu escreva vários comandos utilizando apenas um único radical. Então, no nosso comando .command type, o tipo de comando que vai ser executado vai ser um AD cmd storage procedure. .command test vai ser igual a nossa nome da procedure, que é incluir novo curso com validação. Perceba que os parâmetros não serão passados agora, serão passados daqui a pouco. Command timeout igual a 0. Com isso eu já defini os parâmetros de comunicação que eu preciso do meu command. Eu preciso agora setar os parâmetros. Primeiro parâmetro, set, parâmetro 1 é igual cmd.createParameter. Esse parâmetro vai ser o @nome curso. Se você se recorda, essa variável é a nossa variável de entrada da procedure que gravamos lá no curso. Vírgula, ela vai ser do tipo varchar, é do tipo texto. É um parâmetro do tipo input, de 100 posições, e eu vou passar para esse parâmetro o nome da minha variável nome curso, que eu capturei aqui na parte de cima, no primeiro ciclo do while. Na sequência, cmd.parameters.append, nós vamos gravar isso, nós vamos fazer um append, uma adição do parâmetro 1 ao nosso command. Como são dois argumentos, eu vou ter que ter o parâmetro 2, que é igual cmd.createParameter, que vai ser igual ao login cadastro. Se você se recorda, esse é o segundo argumento que nós temos lá da nossa procedure. Vírgula, AD varchar, porque ele é do tipo char, caractere, é um parâmetro de input, 100 vai ser a quantidade ou registro, e vlogin é a minha variável que capturou o login do usuário. Vamos analisar aqui em cima, veja só, vlogin, e lá nas nossas definições eu não coloquei essa variável, então vamos lá, din vlogin as string. A partir desse ponto, nós vamos dar aqui um cmd.parameters.append e o parâmetro 2 que será apendido ou será adicionado ao nosso comando da nossa procedure. Agora nós vamos definir aqui que o nosso record set é igual a um execute do comando. Depois de definir o nome do nosso parâmetro, da nossa procedure, o tipo do comando que vai ser executado e passar os parâmetros para esse comando, é importantíssimo que nós executemos o comando para que gravemos essa informação. Quando ele consegue gravar, ele retorna, o meu record set, ele é aberto e fechado imediatamente, ele não fica aberto. Então eu tenho que testar se o estado dele, state, você já viu o state também lá no banco de dados, é maior que 0. Se o estado dele for maior que 0, significa que ele retornou dados. Ou seja, ele retornou aquela informação de que já existe registro no meu banco. Então nós vamos gravar na linha que está ativa, na coluna 2, ou call mais 1, o valor que vai ser dado pelo meu field, ou meu campo 0 do meu banco de dados, que é o retorno que ele vai dar. E com isso, como está aberto o meu record set, eu tenho que fechá-lo. Se não, ele vai retornar fechado, ou seja, ele executou o comando e gravou a informação. w.cells ln,2 ponto value igual a incluído. A partir desse ponto, então eu sei que o meu recurso ou o meu curso foi incluído. Para evitar o loop infinito, então nós vamos eliminar o nosso comando, nós já temos aqui o ln mais 1, e nós vamos zerar a nossa variável do command como nothing. É como se nós matássemos essa variável da memória, e por isso que logo no começo do while eu tenho que recriar o command, pois a cada instrução um parâmetro diferente é processado pela minha procedure.
Depois de finalizar os loops, nós temos que fechar a nossa conexão com o banco, isso é muito importante. E eu vou dar uma mensagem para o usuário, message box, processo de cadastro concluído. Como nós utilizamos várias variáveis de ambiente, eu tenho que dar aqui um set com igual a nothing para matar esse objeto na minha memória, set rs igual a nothing, set cmd igual a nothing, apesar dele já ter sido morto anteriormente aqui na última execução do loop, set última cell igual a nothing e set w igual a nothing. Todos os objetos que nós inicializamos através do nosso VBA, eles serão mortos aqui na memória ou apagados da memória com a atribuição do nothing. Vamos ver se deu certo? Vou puxar a janela um pouco aqui para o lado e nós vamos depurar esse código. Primeiro vou salvá-lo como gabarito para que você possa ter esse código de consulta. F12, gabarito não, matriz. Na verdade eu salvei com o nome errado. Esse aqui vai ser o gabarito, depois eu renomei outro arquivo matriz. Gabarito com dados, melhor. Agora sim, para depurar um código VBA nós vamos pressionar o F8, mas antes deixe depurar, ver se o código está certo. Aqui ele falou que a minha variável não foi definida. Nós vamos definir aqui em cima, dim param1 as adodb.parameter. E a mesma coisa, dim param2 as adodb.parameter. Vamos depurar o código, nenhum erro. Para depurar um código VBA, nós vamos pressionar a tecla F8 e passo a passo nós vamos ver a execução. Conexão aberta, não deu nenhum erro. Minha variável foi definida e a minha última célula, se nós definirmos aqui última cell, ponto address, nós vamos visualizar que esta célula é a célula A12 e está correto. Selecionamos a planilha, linha 2, coluna 1. Login. Se pararmos o mouse, vamos ver que o login é o meu, Alessandro. Agora, continuando, pressionando do while, nós vamos ver que a linha atual é a 2 e a última célula lá tem a linha 12. Nome do curso, ele capturou que é o VBA nível básico 1, definiu o meu command como novo comando, atribuiu a abertura para meu banco e vai passar os parâmetros, que é uma procedure, o nome da minha procedure e agora vai adicionar os parâmetros. Feito tudo isso, nós vamos executar esse comando. F8, foi executado. Se nós visualizarmos aqui o state, ele está como 1, ou seja, como ele é maior que 0, significa que ele retornou dados. Vou dar um F8 e vamos ver que o curso já existe. Vou fechar o meu record set, vou matar o meu command e vou para a segunda linha. Nome do curso, agora VB nível intermediário. Vamos continuar. Ao pressionar o F8, você vai ver que o processo vai se executando e linha a linha, processo a processo, ele vai adicionando. Quando ele não encontrar o curso, vamos ver agora o estado ainda existe. Vou processar mais uma vez. Note que agora o estado é 1. Eu acho que nós temos todos, é verdade, temos todos. Eu vou apagar esses nossos comandos lá no NoSQL Server Management Studio. E agora nós vamos voltar para o nosso código e eu vou colocar aqui que o nosso código no else. F5. Se eu minimizar aqui a janela, nós vamos ver que a maior parte dos cursos já existem, menos esse 7. Vou dar um F8 e você vai ver que aqui na linha 4 ele incluiu. Eu esqueci de ver a linha. Como eu não apaguei os dados anteriores, eu vou apagar esses dados anteriores e vou executar de novo o código, F5. Você vai ver que o Word avançado já existe, mas o Word 6 não. E assim por diante a cada um deles. O estado de um banco, de um record set, quando ele consegue fazer a inserção, é 0. Por isso que eu tenho que comparar o tamanho dele. Terminando o processo, vai ser exibida para o usuário a mensagem de que todos os cursos foram adicionados. Se tentarmos fazer a execução novamente, vamos ver que o cadastro foi concluído, todos já existem. Agora eu tenho a certeza que a minha procedure funciona. Vou salvar aqui nesse arquivo gabarito com dados para que você possa ter esse código também. Observe então que você pode utilizar as procedures não só no Excel, mas também em outros programas, outros idiomas ou outras linguagens. Você pode fazer as chamadas para o banco de dados e, através dessas chamadas, consumir os recursos das procedures criadas. Com o tempo, você vai perceber que as suas procedures vão ficando cada vez maiores,
mais aprimoradas e você talvez tenha que utilizar cursores na parte de interna. Existe uma série de outros recursos que nós não abordamos nesse treinamento por ser conteúdo avançado. E eu não vou trabalhar com conteúdo avançado de banco de dados. Eu estou apenas dando uma base de conhecimento para vocês em cima do nível de conhecimento que eu tenho atualmente sobre banco de dados. Lembre-se, estudar sempre é necessário e existe um arquivo muito bom, um livro muito bom que eu utilizei, mas eu vou falar dele agora na última aula de encerramento do nosso curso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, pratique os conceitos, faça o download da planilha e lembre-se, estudar e repetir os comandos vai fazer que você assimile o conteúdo. Grande abraço!